Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já viram aí no título, vou responder, né, umas perguntinhas aqui, que eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então se vocês não me seguem, vou deixar aqui passando embaixo pra vocês me seguir, que lá eu posto coisas em tempo reais, tá bom? Então, eu coloquei todas as perguntas aqui no caderno, porque como eu gravo com o celular, então eu não podia ficar pegando pra ver. Aí eu anotei todas aqui, tá bom? Então é isso. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações pra vocês não perder vídeo novo toda vez que eu postar aqui, tá bom? Então simbora lá. Bom, gente, a primeira pergunta, né? Uma amiga mandou: você tem pai e mãe? Eu acho que ela quis dizer aqui vivos, né, comigo. Sim, tá, gente? Eu tenho um pai e mãe. A minha mãe mora em São Paulo e meu pai mora aqui, né, na Bahia, na cidade vizinha. Não é tão pertinho, mas também não é muito longe. Então, ambos são vivos, né, graças a Deus. E só que eles são pais separados, né? Eu não convivi com meu pai, só com a minha mãe. Vamos para a próxima pergunta. Qual sua cor favorita? Bom, gente, a minha cor favorita é rosa. Não parece que eu gosto de rosa, mas eu gosto. Assim, não é uma cor que eu predomino, né, de usar muito, porque hoje em dia não se usa mais muito rosa, né, principalmente em casa. Mas sempre que dá alguma coisinha, né, eu sempre gosto de ter na cor rosa. E quando eu não tenho rosa, eu gosto do vermelho, mas a favorita mesmo ainda acaba sendo rosa, tá bom? Vamos para a próxima. Uma tarefa de casa que você menos gosta de fazer. Bom, gente, uma tarefa que eu menos gosto de fazer é lavar roupa. Eu não gosto de lavar roupa. Apesar de que quem lava é a máquina, né? Mas tem roupas que às vezes eu não coloco na máquina, porque elas são delicadas e eu acabo preferindo lavar na mão. Mas eu já sofri muito lavando roupa na mão, né? Principalmente no começo do meu relacionamento, né? Eu lavava muita roupa na mão porque eu não tinha condições de ter nem um tanquinho nem uma máquina. Inclusive, eu já lavei roupa até dentro do balde, pra vocês terem noção de quanto... Por isso que eu já odeio, né, de lavar roupa. Enfim, já não gostava, ainda tinha esses obstáculos. Aí que eu comecei a não gostar mesmo. Mas, enfim, vamos para a próxima. Um objetivo que você quer alcançar. Bom, gente, o objetivo que eu quero alcançar é terminar minha casa, né, porque ela é inacabada. Tem muita coisa ainda pra fazer e fora também que a gente tem que reformar o que a gente já fez. Então, ou seja, além de terminar o que a gente nunca conseguiu, a gente precisa reformar o que a gente já conseguiu fazer. Se é que vocês me entendem. Então, assim, é isso. O meu objetivo é terminar minha casa. Eu quero fazer os muros do lado, né? Até por segurança também, privacidade. Coisa que a gente não tem, né? Porque os muros, alguns lados são abertos. Então, assim, eu quero terminar minha casinha. E espero conseguir, né? Tô aí, ver se eu consigo. Vamos para a próxima. Você tem irmãos? Se sim, quantos? Bom, gente, eu tenho irmãos, sim, tá? Parte de mãe, eu tenho 3, comigo 4. Bom, gente, continuando, né? Tive que dar uma pausa, porque as meninas chegaram da escola. Então, sobre respondendo a pergunta se eu tenho irmãos. Tenho, tá, gente? Eu tenho 6 irmãos. 3 são da minha mãe, parte de mãe, e 3 são parte de pai. Da minha mãe são 4 meninas, né? Comigo se torna 4. E parte de pai eu tenho 3, né? E comigo também se torna 4. 4, né? E parte de mãe são todas mulheres e parte de pai tem 2 homens e, no caso, 2 mulheres, que é eu e minha irmã. São irmãos de pais separados. A minha mãe teve no relacionamento dela, né? E meu pai teve do relacionamento dele. E deles dois eu sou a única filha, assim, que foi da relação dos dois, tá bom? E vamos para a próxima pergunta. Qual sua sobremesa favorita? Bom, gente, é muito difícil de falar de sobremesa, porque eu amo sobremesa, né? Só que assim, uma sobremesa que eu amo e que eu evito fazer é pudim. Eu adoro pudim. Mas eu sempre gosto de fazer o de geladeira também, que é super gostoso. Mas o de forno,
assim, não tem comparação. Eu ainda sou muito mais pudim de forno. Então, assim, nossa, é maravilhoso. Então, minha sobremesa, apesar de gostar de muitas, mas a favoritinha mesmo, que tem aquele xodózinho no coração, é pudim. Eu não sei se é porque eu comia muito quando eu era pequena, então isso me lembra gostinho de infância, né? Todos os almoços sempre tinha pudim na mesa. E era, assim, tradição. Então, continuo no pudim. Vamos para a próxima pergunta. A sua casa é própria? Sim, gente, a minha casa é própria. Graças a Deus, né? Hoje aí eu moro no que é nosso, né? Digo assim, nosso aqui de casa. Já no tempo que eu vim morar aqui pra Bahia, eu já morei em 2 casas de aluguel e morei uma lá em São Paulo com meu esposo, né? Quando ele tava lá. Pra quem não sabe, eu fui criada em São Paulo, mas eu sou daqui, né? Eu nasci aqui na Bahia, mas fui criada lá. E hoje a gente tá no que é nosso, né? Graças a Deus. Como eu disse, né? Só precisa terminar de acabar a bichinha, né? Porque tá inacabada ainda, mas não tem problema, porque é nosso, graças a Deus, né? Então vamos para a próxima pergunta. Em que cidade você mora? Bom, gente, eu moro no interior da Bahia, né? Fica acho que umas 4 horas de relógio de Salvador e na cidadinha de Aporá. Geralmente o pessoal chama mais de povoado. Eu considero cidade quando ela é cidade assim, né, que tem de tudo. E aqui não é o caso de ter de tudo. Tem o básico que nos supli, né, para quem mora aqui, mas não é aquela cidade grande que tem shopping, supermercados, enfim, se é que vocês me entendem. Mas geralmente as pessoas quando falam, eu vou na cidade da Porá, então consideram aqui uma cidade, apesar de não ser como as cidades grandes. E aqui tem o meu xodózinho, meu coraçãozinho. Amo morar aqui, né? Foi assim um lugar que eu me encontrei ter vivido aqui. E assim, só tenho boas coisas para dizer. Vamos para a próxima pergunta. Seu maior sonho? Bom, gente, meu maior sonho eu não sei se eu posso dizer mais de um ou se eu tenho que dizer um só. Mas meu maior sonho é poder ter como é que fala? Umas condições melhor, né? Em questão de família, de sempre poder fazer aquelas coisas mais básicas que tem que ser feito dentro de casa, né? Sem muita dificuldade, porque para conquistar as coisas hoje em dia não é fácil. Para mim nunca foi fácil conquistar as coisas, sempre foi muito difícil. E a gente sempre tenta, né? Nos dar o nosso melhor. Então, assim, meu maior sonho é poder ter uma vida melhor, né? De poder ir ali numa loja de roupa, comprar uma roupa sem ter que estar olhando se eu tenho aquele dinheiro, se eu posso comprar. De poder ir no mercado e não precisar negar as coisas das minhas filhas. Até besteirinha que elas gostam de comer, um Danone, uma bolacha. Então, assim, meu maior sonho é poder ter condições de dar uma vida melhor para minhas filhas, né? De poder... Porque o maior sonho era ter uma casa própria, né? Graças a Deus hoje eu já tenho. Então, assim, fica esse, ter um objetivo de vida melhor, né? Não é com fartura, muito dinheiro, mas assim, umas condições, né? Poder levar minhas filhas para passear, poder... Enfim, né, gente? Curtir um pouco a nossa vida, tá bom? E também tem um outro sonho, que é que minha mãe viesse morar aqui na Bahia, né? Esse é um sonho que eu sempre tive desde pequena. Pra quem não sabe, minha mãe é da Bahia, realmente ela nasceu aqui também, só que ela mora em São Paulo. Então, assim, desde quando eu morava lá em São Paulo, eu sempre via ela falando que o sonho dela era vir morar aqui na Bahia. Então, mesmo eu estando lá, eu sempre tive esse sonho dela, de que isso se realizasse. Apesar do sonho não ser meu, mas como era dela, eu sempre tive vontade de que ela realizasse seu sonho. E como hoje eu tô aqui, no lugar que ela queria estar, né? Então fica um sonho também a ser realizado. Ela vir morar aqui, poder viver o que ela sempre amou, que é viver onde ela nasceu, onde ela se criou, porque aqui traz memórias muito boas para ela. Então, assim, é um segundo sonho também. Apesar que a pergunta foi qual é o seu maior sonho, né? Mas não deixa de ser um sonho também. Então, une os dois aí e dá tudo certo. Então, vamos para a próxima pergunta. Já me perdi aqui. Quantos anos você tem? Eu tenho 31 anos,
né, aqui nessa cara. E esse ano eu vou fazer 32 em agosto. Então, se vocês quiserem me mandar presentinhos, eu vou ficar muito feliz. Brincadeira, gente, mas é 31 anos, né? Graças a Deus aí, com muita luta e, enfim, né? Só gratidão a Deus. Eu amo comemorar, fazer aniversário. É, assim, uma coisa que eu acho que não tem palavras. Tem gente que não gosta de comemorar, porque sabe que cada ano que vai fazer vai ficando, né, com mais experiência, mas eu amo. Eu sei que a gente vai envelhecendo, mas é muito bom a gente saber que tem mais um ano ali que a gente viveu, que Deus nos permitiu poder comemorar aquela data tão especial, né? Então, assim, eu sou apaixonada em comemorar. Esse ano não sei se vai ter nada, mas quem sabe, né? Acho que um bolinho deve acontecer por aí. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Quem sabe, né? Vai que alguém me surpreende aí. Tomara, né? Porque eu amo a surpresa, né? Vamos para a próxima perguntinha. Você tem filho ou filha? Sim, gente, eu tenho 2 filhas, né? A mais velha se chama Samira e a mais nova Sofia, tá? Inclusive são tudo com S. Quem escolheu o nome foi o pai. Nem isso eu tive a oportunidade de fazer. Mas tudo bem, são nomes muito bonitos. Ele teve uma criatividade, né? Eu gostei, super concordei. E é isso aí, né? Minhas 2 princesas, princesonas, né? Porque já estão tudo grande, gente. Como passa rápido, né? Mas estão aí lindas e maravilhosas. Vamos para a próxima perguntinha. Você se arruma bastante? Olha, gente, eu confesso que eu não sou muito vaidosa em questão de andar assim muito periquitada. No máximo que eu gosto de passar é um batom, colocar um brinco e sempre tentar estar com o cabelo arrumado, né? Inclusive eu tomei banho, lavei e tal, porque aqui também tá fazendo muito calor. Mas assim, também não gosto de andar tão desarrumada. Confesso que às vezes eu tô com muita pressa, tem vezes que eu me saio até um pouco do jeito que eu tô aí em casa pra resolver alguma coisa. Mas, se possível, eu sempre gosto de estar um pouquinho arrumadinha, né? Porque, poxa, a gente já vai, né? Já fica em casa. Eu penso assim, a gente já fica em casa. E na correria da vida, a gente sair de qualquer jeito na rua, é tão, né? A gente parece que meio que se larga de lado. Então, assim, eu não sou aquela pessoa muito vaidosa, mas eu tento fazer meu cabelo, né? Sempre que dá, quando precisa retocar minha química, eu tô lá fazendo. Que nem eu só lavei o cabelo e deixei ele assim, ó. Tanto que ele tá meio cacheado. E a minha sobrancelha. Então, assim, são os focos. Aí a unha também, né? Eu gosto sempre de deixar a unha do meu pé pintada. A da mão não tanto, porque eu tenho mania de roer a unha. Mas eu gosto sempre de estar com o meu cabelo em dia, as minhas sobrancelhas e minha unha do pé. Pra mim, isso já me deixa muito feliz. Então, assim, vaidosa, assim, uau, caramba, aquele cheio de produtinhos, make. Não sou muito de passar maquiagem. Às vezes a minha filha até me incentiva, mas não gosto. Eu acho que eu nunca gostei. No máximo que eu passo, às vezes, é uma sombrinha e olhar. Eu gostava muito de usar lápis de olho, quando eu era mais nova, né? Tempo de escola, a gente sempre quer andar um pouquinho vaidosa, né? Não sei nem porquê. E aí, é assim, gente. Então, assim, eu tento andar arrumadinha, né? Vaidosa, eu não me considero muito, não. Mas a gente tenta, né? Vou tentar me cuidar mais em questão de... Porque a idade vai chegando, né? Então a gente tem que se cuidar pra tentar envelhecer um pouquinho mais, como se diz, arrumadinha, né? Então vamos para a próxima pergunta. O que você mais odeia? A perguntinha polêmica, né, gente? Bom, gente, o que eu mais odeio é injustiça. Eu também não gosto de pessoas falsas. Eu tento sair muito desse tipo, né, me sair de perto, porque eu acho que isso não traz coisas boas pra gente. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa sendo injustiçada, sem ela ter feito nada, né, sem, às vezes, realmente ter uma prova ali, eu fico muito indignada. E eu também não gosto de pessoas de 2 caras, porque eu não sou assim com ninguém. Então, tipo, se você me conhecer pessoalmente, é o que eu sou. Eu gosto de ser sincera,
Às vezes eu prefiro até não ser sincera e guardar pra mim o que eu vejo, o que eu presencio, porque eu acho que nem tudo que a gente pensa a gente tem que falar, né? E nem sair comentando também. Então, assim, eu não gosto desse tipo. Tanto que eu gosto de estar no meu cantinho, no meu lar, né? É muito difícil estar nas casas dos outros, porque não foi nem criada assim também, né? E dou graças a Deus a minha mãe também, por não ter me criado pessoas que gostam de ficar muito na casa, enfiada na casa dos outros. Então, assim, eu sou muito verdadeira nas minhas amizades. Se eu gostar da pessoa, eu vou demonstrar que eu gosto da pessoa de verdade. Se eu não gostar, eu não faço questão nem de vê-la perto de mim. Então, assim, eu não gosto de pessoas assim, de dois lados, né? Ou você é aquilo mesmo e pronto, ou você não é. E não finja pra mim ser uma amiguinha, legal exemplo, que eu já sinto logo. Então, é isso. Eu gosto de pessoas verdadeiras, um pouquinho, né, alegres, porque eu acho que a vida tem que ser isso, né? A gente tem que atrair o que é de bom e não o que é de ruim. Então, o que é de ruim a gente deixa pra lá e o que é bom a gente atrai. E a gente tenta estar perto de pessoas assim, de coisas boas, de alegria, pessoas sorridentes, pessoas alegres, que às vezes eu me sinto até, ai, poxa, eu tô pra baixo. Aí quando eu chego na casa daquela pessoa, quando eu encontro com aquela pessoa, ela vem com um sorriso, já tipo, já até me anima a ter saído de casa, né? Eu já me sinto até mais alegre. Então é assim que eu gosto de pessoas, né? Que sejam verdadeiras. É bom demais, gente. Nossa, isso faz tão bem pra gente, não só pra gente, como pra pessoa que é verdadeira. Só tem eu sofri coisas muito boas, né? Por aí. Então é isso, gente. Vamos para a próxima pergunta. Oi, Má, você é linda. Oh, meu Deus, obrigada. Não foi uma perguntinha, mas foi um elogio, né? Aceito também. Pretende ter mais filhos? Bom, gente, não, assim, não pretendo ter mais filhos, né? Eu acho que as minhas duas meninas, pra mim, já tá sendo o suficiente. Porque hoje em dia não tá sendo mais fácil ter filho, né? Eu acho que as pessoas têm que botar muito na balança. Filho não é um brinquedo. Filho não é uma coisa que você faz e deixa ali pronto. Você tem que ter toda aquela responsabilidade. E eu já passei prova de duas, né? Graças a Deus, hoje eu só tenho duas e pretendo só ter elas. Assim Deus me abençoe. Então, assim, eu quero só ter minhas duas filhas mesmo. Porque uma já não é fácil de dar as coisas. Duas, três, quatro já é muito mais complicado. E principalmente a gente sabe o mundo como é que tá hoje, né? Então, fico só com minhas duas. Sempre converso com elas bastante coisas. Sempre dou muito conselho, né? E até digo a elas também, futuros. Eu sou muito isso, que eu gosto muito de pensar no futuro delas. Então, assim, amo minhas duas filhas. Não pretendo mais ter, entendeu? Pretendo ficar só com elas mesmo. Porque não é nada fácil, gente. Eu fui uma pessoa que eu não tive rede de apoio. Até hoje, praticamente, eu não tenho rede de apoio, né? Tudo é eu. Então, assim, imagina como fica uma cabeça de uma pessoa que não tem rede de apoio, né? Tudo é praticamente a mãe. Se é uma reunião de escola, é a mãe que tem que ir. Se é um médico, é a mãe que tem que ir. Então, assim, filho acaba sendo da mãe, né? Por mais que o pai convive junto, mas sempre acaba sendo da mãe, porque a gente sabe o controle de tudo ali. O pai geralmente nunca tá em casa, sempre trabalhando. E aí, quando tá cansado do serviço, e não tem aquela, como eu falo, disposição que uma mãe tem, né? E por isso que já diz tudo, que mãe que é mãe é abençoada de Deus. Então é isso, gente. Eu pretendo só ficar com as minhas duas mesmo, entendeu? Já tá uma maravilha, já não é fácil, duas, né? Então, pra que mais, né? Elas tá ótimo. Tem até uma pergunta, né, sobre a questão de filhos. Deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui que eu me perdi. Suas filhas são comportadas? Bom, comportadas elas são no ponto que tem que ser, né? Samira, graças a Deus, é uma moça que ajuda muito as pessoas dentro de casa. Às vezes tá com aquela leve preguiça, né? Às vezes a mãe tem que estar pedindo, vamos lá, Samira, fazer as coisinhas ali. E aí assim vai. Mas assim, ela é muito, como é que fala? Ela gosta muito de fazer as coisas em questão. Ela gosta de criar, ela gosta de cozinhar, ela gosta sempre de estar fazendo uma coisinha nova pra gente experimentar. Eu não sei se ela puxou muito isso a mim, porque eu sou desse tipo. Eu gosto sempre de estar fazendo coisinha nova pra gente comer, assim, enfim.
E ela é muito criativa, ela gosta de criar as coisas. Então, assim, não tenho o que dizer. Claro, tem seus momentos rebeldios também, né? Quem é que não tem? Porque eu já tive meus momentos rebeldios. E já a Sofia, ela já é mais na dela, né? Gosta de ficar ali só na descansada, ficar descansando. É meio preguiçosinha pra fazer umas coisas, né? Às vezes a gente tem que estar ali no pé, Sofia, tem que fazer isso e aquilo. Mas, assim, é maravilhosa também. Tem umas ideias também muito criativas. Então, assim, elas são comportadas. Graças a Deus eu não sou aquela mãe que tem que estar na rua chamando a atenção. Fulano, né? Não mexe nisso, não mexe naquilo, porque elas já sabem, né? Eu sou uma mãe que eu já converso, já saio de casa. Pra qualquer lugar que a gente vai, eu já aviso, olha, chega no lugar, se comporte. Porque eu não quero estar chamando a atenção de vocês. Porque eu acho isso muito feio, né? Uma criança. Apesar que o povo fala, mas é criança. Só que criança tem que ter limite, né? E não é porque é criança que você vai deixar fazer o que quer. Chegar na casa dos outros, sair derrubando tudo, quebrando os efeitos da pessoa. E enfim, assim, então ela tem os limites delas. Ela sabe o que elas podem fazer e o que elas não podem. Então, assim, são comportadas, né? No meu ponto de vista, são. Até então, né? Não sei, vamos ver mais lá pra frente se são disciplinadas. Mas são minhas bênçãos, graças a Deus. Vamos para a próxima pergunta. Qual sua fruta favorita? Bom, gente, eu fico assim meio indecisa, porque eu sempre amei muito abacate, né? Era assim, uau, minha fruta favorita. Só que eu não sei o que aconteceu, porque quando eu morava em São Paulo, eu comia muito abacate. Então, assim, era uma fruta que sempre tinha lá em casa, mesmo que a gente tinha que comprar. E já aqui, depois que eu vim morar aqui na Bahia, eu já não via tanto. Apesar de que aqui tem gente que tem muito pé de abacate. Então, era muito mais fácil de eu conseguir consumir. Mas eu acho que desse tempo de eu meio que maneirar um pouco de comer tanto abacate, eu acabei meio que desapegando um pouco dela, da fruta. Aí acabou que a banana virou minha fruta favorita. Uma porque é gostosa, ela serve pra comer de vários tipos de forma. Você pode comer com comida. Inclusive, vocês já comeram banana com comida? É muito gostoso, gente. Nossa, é uma mistura perfeita. Eu amo comer banana com comida. Não é sempre que eu como, mas toda vez que eu como eu gosto. E eu gosto também de fazer bolo de banana. Então, assim, é uma fruta que pra mim tem variedades de fazer dela de vários tipos, né? Dá pra fazer doce de banana, fazer vitamina de banana, bolo de banana. Então, assim, pra mim, a fruta tá sendo mais favorita pra mim no momento é a banana. Então, não largo a bichinha. Quando não tem aqui em casa, eu fico chateada. Toda vez que eu vou pra feira comprar alguma coisa, eu sempre tento comprar uns 2 coisas de banana, né? Porque aqui todo mundo gosta. Eu acho que acaba sendo até a fruta mais favorita daqui de casa. Porque o povo vem pra gostar, viu? Pois então, vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é sobre o meu esposo, né? Quantos anos seu esposo tem? Meu esposo tem 36 anos, gente, né? Ele tá aí na sua faixa de 36 aninhos. Ai, graças a Deus, né? Próxima perguntinha. Você é organizada? Olha, gente, eu confesso que eu tento ser organizada, mas não é nada fácil. Porque aqui em casa é 4, né? Já bota aí 4. Então, assim, de 4, uma tenta ser organizada e os outros 3 não são nada organizados. As meninas são muito desorganizadas. Sofia até às vezes tenta ser um pouquinho organizada. Você vê assim, as roupas dela é bem mais difícil de ser bagunçada do que o dos outros 2. Mas a Samira pega as roupas e deixa lá do jeito que pega. Às vezes eu tenho que estar, minha filha, presta atenção, né? Que você é uma moça. Geralmente a gente que é mulher tem que ser mais organizada, né? Eu sei que tem muito homem que é bem organizado. Inclusive eu já tive pessoas na família e tenho também que são homens organizados, né? Que sempre deixavam as coisas tudo limpo. Eu não sei se vem de família ou se às vezes aprendeu conforme nos seus casamentos, como era. Mas assim, eu sei que tem homem organizado. Mas aqui em casa é diferente. Meu esposo, ele é bem desorganizado. Às vezes ele faz as bagunças dele ali, eu não gosto nem de estar mexendo. Porque vai que eu sumo alguma coisa e depois eu não sei pra que era aquilo. Então, eu tenho que ser organizada, mas é muito difícil.
Porque uma pessoa só para tentar deixar tudo em ordem é muito difícil. Quando você deixa tudo em ordem e os outros ajudam a manter aquilo, nossa, as coisas ficam impecáveis. Mas caso ao contrário, não tem como. Porque você não vence. Você não vence a organização, infelizmente. Então, assim, eu tento ser, né? Apesar de não conseguir deixar tudo em ordem sempre do jeito que eu quero, mas eu tento ser. Eu aprendi a ser um pouco organizada, porque minha mãe nunca gostou de bagunça, essas coisas. Então, assim, eu puxei isso a ela um pouco. Claro que eu não sou tão igual a ela, né? Mas eu puxei isso. Não gosto das minhas coisas jogadas. Sempre que eu vejo alguma coisa minha que tá fora de ordem, eu tento botar. Aí, às vezes, acabo tendo que botar dos outros também. Então, assim, pago o pato, né? Tenho que organizar minhas coisas e acabar organizando a dos outros. Mas eu tento, tá, gente? Quem sabe onde eu venço isso, né? É o seu sonho ganhar a placa do YouTube? Se sim ou não? Bom, gente, eu acho que todo mundo que tá nesse ramo tem o sonho de ganhar a placa do YouTube, né? Quem é que não tem o sonho? Porque eu acho que é um mérito muito grande de chegar a esse patamar, né? De você ter aquela placa. Você poder pendurar aquela placa na parede. Porque eu acho que não é... A gente que tá aqui não tá pra brincadeira. Claro, é uma coisa que se torna gostoso de fazer, né? Pra quem gosta de estar gravando vídeo. Mas também não é uma coisa muito fácil. Porque você tem que ter todo o seu tempo ali. Você tem que dedicar de gravar, né? Você tem que ter aquele tempo para poder editar também, que não é uma coisa rápida. Eu mesmo, quando eu vou editar um vídeo aqui, às vezes eu demoro 3, 4 horas para poder editar um vídeo, que às vezes nem tá tão grande assim. Porque não é fácil, a gente, né, tem que... Aqui a gente tem uma vida. A gente grava aqui pra vocês, mas a gente tem uma vida por trás das câmeras. E nem sempre a gente mostra, né? A gente mostra o quê? Às vezes 30 minutinhos de vídeo aqui pra vocês, que não foi nem aquele dia todo, né? A gente mostra por pedaços. E o que a gente consegue mostrar. Nem tudo também a gente mostra aqui, porque nem tudo se deve postar, né? Então, assim, eu acho que é o maior sonho de todo mundo que tá nesse ramo do YouTube, de ter a placa. Principalmente sendo a primeira placa. Porque é o incentivo de você conquistar a primeira, você vai conquistando a segunda e assim vai indo. Até onde o YouTube tiver te proporcionando essas conquistas. Então, assim, é o sonho de qualquer pessoa que está nesse ramo. Então, sim, gente, eu tenho sonho assim, de ter a placa, né? Espero esse dia chegar e que não demore muito. Nossa, eu acho que vai ser uma alegria tão grande de poder chegar nesse patamar e ter minha primeira placa e olhar pra ela e dizer assim, que orgulho, porque eu não desisti, né? Apesar de eu não tava tão constante aqui, mas como eu disse pra vocês que eu quero voltar com meus vídeos aqui, né? Agora que as meninas voltou a estudar, e aí eu vou ter mais tempo, né, de poder gravar aqui pra vocês. Então, assim, com certeza, eu vou ficar muito feliz quando esse dia chegar, quando essa placa chegar aqui na minha casa. Nossa, vai ser uma honra muito grande. Ai, que alegria, gente. Eu nem imagino, viu? A alegria que eu ficaria nesse dia. Eu acho que dessa página eu já respondi todas as perguntas. E ainda tem o outro lado da folha. Vocês estão achando que é brincadeira? Eita, tem uma pergunta polêmica aqui, viu? Você gosta de fofocar da vida dos outros? Beijos, Má. Sou sua seguidora. Não, gente. Às vezes a fofoca até chega a gente, né? Mas a gente evita. Tem certas coisas que a gente não tem que estar se envolvendo. Apesar da gente tentar sair o máximo daquela fofoca, mas sempre vem a gente, né? Quem que nunca? Não vai dizer que você nunca estava num lugar e a pessoa começou a fofocar de outra pessoa. Não, a gente não gosta muito de fofocar, não. Às vezes a gente comentar alguma coisa do tipo, oh meu Deus, que situação aquela. É uma coisa, mas assim, de eu ficar sentada, ai meu Deus, vou sentar pra fofocar da vida alheia. Eu acho que é uma falta de perca de tempo, né? Então, assim, não gosto de fofoca, não gosto de fofocar da vida dos outros, não gosto que ninguém fofoca de minha também, entendeu? Porque cada um vive a sua vida da forma que quer, da forma que acha melhor. Cada um no seu canto, né? Inclusive já fui... meu nome já foi em fofoca de muitas pessoas por aí, mesmo sem eu nem der motivo. Porque eu sou uma pessoa tão na minha, que eu gosto de ficar na minha casa, que eu não sei onde o povo arrumava fofoca com o meu nome. Mas, enfim, deixa pra lá, né? Então, gente, aí a próxima pergunta é... Você gosta
de assistir alguma youtuber? Ou é algum youtuber? É, algum youtuber. Sim, gente, eu gosto de assistir, né? Eu acompanho muitas youtubers. Geralmente é mais mulheres. Só tem um que eu sigo, que ele é rapaz. Mas assim, é o único que... Porque geralmente a gente se identifica mais com as mulheres, né? Só que esse rapaz, ele mora sozinho também. Que é... Eu não sei se todo mundo conhece, que é o Eli Miranha. Ele mora sozinho, mostra a rotina dele, né? Do dia a dia, com cuidado com o lar, as coisinhas que ele faz. É todo animado, garoto. É muito gente boa ele pra assistir. Então, assim, de homem mesmo, ele é o único youtuber que eu acompanho. Mas de mulheres tem muita gente. Nossa, tem muitas mesmo. Eu gosto muito da Bruna Paula, da Letícia Veloso, da Gabi Magsan. Inclusive, a Bruna Paula eu conheci através da Gabi Magsan, que foi até uma indicação da minha prima. E eu super gostei dela. Super acompanho também. Não só no YouTube, como no Instagram, né? Gosto da Cantinho da Gé, não sei se eu já falei, gente. Adoro assistir a Gé. Aquela família dela abençoada, muito linda. Aí o jeitinho dela é muito fofo, gente. E tem muitas outras, Lai Veloso. Ah, tem minha mãe também, gente, que a minha mãe é a youtuber número 1, né? Porque não tem nem como, né? Ela não sei. Inclusive, ela faz também, tá, gente? Vídeo de rotinas do dia a dia. Enfim, quase é mesmo... Praticamente as mesmas coisas que eu gravo aqui, ela faz no dela também, tá bom? Então, assim, vamos dar lá uma acompanhadinha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dela pra vocês lá estar acompanhando. Ela já está aí, arruma 500 inscritos. Então, vão lá acompanhar, dar essa força pra ela, tá bom? Pra ela alcançar os objetivos dela. A pergunta é, você pretende mudar de casa? Bom, gente, no momento não. É assim, é meu lar, né? Eu gosto muito da minha casa. Não vou dizer que nunca, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas assim, não é uma coisa que eu pretendo fazer, né? Por agora. Então assim, não. Até então não, né? Quem sabe futuramente. Vamos para a última, né? Pergunta. E não menos importante. Acho que é assim que fala, né? Você gosta de usar mais havaiana ou tênis ou sandalinha arrumadinha? Olha, gente, confesso que eu usava muito tênis, mas quando eu morava em São Paulo, porque lá geralmente a gente tem o costume mais de andar de tênis, né? Eu não sei se era todo mundo, mas pelo menos a maioria do pessoal que eu vi era sempre de tênis. Então, é esse costume de lá. Já aqui, eu já não tenho o costume de andar de tênis, eu prefiro andar mais de havaiana. Geralmente eu sempre gostei aquelas mais arrumadinhas, mas chinelo arrumadinho, uma sandalinha arrumadinha também. Porque aqui é muito calor, então assim, você veste aquele tênis, quando pensar que não, o seu pé tá todo suado. Geralmente eu visto mais quando eu vou pra longe, né, que nem eu vou pra Salvador. Aí eu visto tênis porque eu acho que fica melhor, é mais confortável pra poder andar, enfim. Como lá a gente anda bastante, né, então eu prefiro assim, depende muito da ocasião. Se eu vou sair pra perto de casa, uma chinelinha arrumadinha. Se eu vou pra longe, já prefiro usar um tênis, dependendo do lugar. Se for um lugar que tiver que andar muito, aí eu já prefiro mais tênis. E eu acho que é só, gente. Espero não ter faltado de responder nenhuma perguntinha aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de gravar esse tipo de vídeo, né? Pretendo trazer mais vezes, porque eu acho bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, você já me deixa aqui nos comentários para eu poder trazer mais, né? E até talvez até trazer as meninas para responder algumas perguntas aqui também. Eu acho que iria ficar bem legal, né? Interessante. Então, já se inscreve no canal, deixa seu like e ative o sininho das notificações para vocês não perder vídeo novo toda vez que eu postar aqui, tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo. Tchau!